cometeu esse crime de homicídio. A prova da materialidade é irretorquível, igualmente a prova da autoria. Então eu arrisco dizer que ingressarei no plenário do júri pedindo a condenação dele, e quero que vá às calitas gregas essa situação que o advogado não pode pedir a condenação. Somos todos nós, eu e vós, a lei do Marquês, escravos da prova, escravos daquilo que é a base de incidência fásica, escravos daquilo que é controverso. Então, em delimitação temática, a gente tem o rese jungido, agitado especificamente em relação à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O objetivo é que Suas Excelências declarem a nulidade da decisão neste tocante. É apenas este o pedido. Por quê? Porque esta decisão ela não atende sob o foco constitucional à necessidade da motivação de que trata o artigo 93.9. Em segunda análise, ainda sob o foco magno, ele contraria a decisão de pronúncia desse tocante, contraria o direito à prova. Ainda sob reflexo constitucional, a publicidade em sentido amplo. Excelências, não é só público o julgamento, precisam ser públicas as razões de decidir. Então, nesse passo, excelências, a defesa alega que há um reformário impégios qualitativo. O que isso quer dizer? Olha, jurisprudência antiga considerava a possibilidade do reformário impégios, entendimento já superado, apenas quando houvesse, e eu fiz exatamente uma pregação nesse sentido na literatura da senhora, exatamente igual a esta, no sentido de dizer que o reformário impégios é qualitativo. Por quê? Não gravou, nem poderia, estamos tratando aqui de uma declaratória de pronúncia. Esse é o palco da valoração racional, esse é o palco da valoração racional, a sentença declaratória de pronúncia. E estamos tratando aqui da fundamentação da qualificadora. Então, se o tribunal vier, como já vimos aqui, eu estou aqui toda semana e acompanho, e já disse ser sensível ao entendimento de cada um de vós. Mas se o tribunal vier a suplementar, certo? Se o tribunal vier a agregar a esta decisão por substituição, ou seja, pegar uma fundamentação inidônea e substituir por uma idônea, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o recurso exclusivo da defesa estará a serviço da acusação. E a indagação é possível flexibilizar essa garantia? Isto, ou seja, criar uma terceira via para o desligue cognitivo, criar uma terceira via fundamentando, substituindo, suplementando a decisão de piso, é ou não é ferir o princípio da natureza recursal? Ada Peregrino, Scaranci falam isso com muito mais propriedade do que eu. O princípio significa justamente o seguinte: o recurso só pode atender a parte que o interpôs, não poder aproveitar a parte que não recorreu. Isso é óbvio, isso é princípio acusatório. Relativizar essa garantia é suprimir o princípio acusatório. E aí eu me faço valer, como sempre, como já várias vezes me fiz, da doutrina que Aurélio Lopes Júnior é cirúrgico nesse sentido. Me parece, e sem individualizar, que cada vez que se vê o julgador diante dessa situação, ou seja, da necessidade do decódigo, da mitigação do castigo, da melhora da situação do réu, sempre há alguma tentativa de remendo, de arranjo, de rearranjo, porque me parece que é uma falsa concepção axiológica de que a jurisdição ela só se perfaz com a condenação, ela só se perfaz com o rigorosismo. A condenação, a jurisdição, ela se perfectibiliza também com a absolvição. Ela é exercida na sua magnitude
decote, também com reconhecimento da invalidade. Isso é o sistema de garantias, o sistema de freios ao exercício de poder, que é o processo penal. Então, no exercício judicante, a magistrada de piso fundamentou a sentença de pronúncia no que toca à qualificadora, objeto da delimitação temática desse reze, no seguinte sentido, abro aspas, e foi só. Quanto à qualificadora incerta no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, há de ser submetida ao plenário do júri, uma vez haver indícios de que a vítima foi surpreendida pela ação delitiva. O que é isso? Haver indícios de que a vítima foi surpreendida pela ação delitiva. Sabe o que é isso, Celeste? Argumento circular. O nome disso é ficção de princípio. A surpresa no subtipo penal do inciso 4 do artigo 121, ele é um elemento insidioso. Então, veja que Sua Excelência, a magistrada que lavrou a decisão objeto deste recurso, ela descreve o tipo exemplificativo, ou seja, a vítima foi surpreendida pela ação delitiva. E aí, doutor Mauro, perceba que aqui não há fundamentação per relatione, sobre a qual divergimos na última sessão. Aqui há simplesmente a cópia do texto, ou seja, a fundamentação da juíza é a conclusão. A fundamentação e a conclusão se confundem. Isso é o argumento circular, a retórica absolutamente vazia. E aí é a missão de Vossas Excelências aqui. Essa retórica, ela é válida ou inválida? E aí eu vou me reportar ao ministro Ribeiro Dantas, no que ele diz com muita propriedade, no exercício judicante do julgamento do ARESP 1.803.562, afetada a terceira sessão. E aí é uma jurisprudência classificada no STJ. Ele conclui o seguinte, excelência: quando um magistrado, em sua decisão fundamentada, não descreve, não reporta, não aponta os elementos cognitivos atendíveis. O que eu estou querendo dizer? Para condenar, para pronunciar, e também o STJ já falou isso, e o 155 também se submete à pronúncia, isso também já foi afetado na terceira sessão, não há ponto de discórdia do Tribunal de Cidadania, é que se o acordo ou a decisão, ela não trouxer ali os fundamentos concretos, ela não apontar para a fonte cognitível atendível. Por que eu digo atendível? Porque o inquérito é inatendível. Atendível é aquilo que é prova, é aquilo que é cotejado no liame do contraditório judicial. Por isso, excelências, existe uma dissonância cognitiva e um não obedecimento, uma não sujeição da valoração racional, que é o livre convencimento motivado, que é o método de julgamento. Então, a magistrada togada em piso, ela não exerceu, sob critérios do sistema penal acusatório, do processo penal democrático, os critérios e os pressupostos daquilo que a gente chama de livre convencimento motivado. E na doutrina de Michel Tarufo, desvela, à luz do caso concreto, por cotejo analítico de suas brilhantes colocações, Michel Tarufo diz exatamente isso. O livre convencimento ele desbordou para a arbitrariedade do juiz, que será também a arbitrariedade do tribunal se o desligue for, numa terceira via, não pedida pela defesa, em recurso exclusivo, suplementar essa fundamentação. Então eu não estou aqui falando como advogado acelerado, eu estou apenas transmitindo jurisprudência pacificada. É só o que eu tenho feito aqui. Eu não estou fazendo juízo de valor, não estou criando tese, eu estou simplesmente trazendo o que é contemporâneo para você. E a gente tem visto uma cruzada na sexta-feira, o ministro Sebastião pontuou isso de uma forma, são 2.200 habeas corpus. E todos nós somos atores desse caos que se instalou lá. Eu sou, se fizer pedido reiterado, eu sou, se fizer pedido contrário à jurisprudência classificada, o Ministério Público se fizer denúncia inédita, e Vossa Excelência do Céu, se devem decisões contrárias àquele entendimento que já está classificado lá, ou invocando precedentes inesperados, o que infelizmente já foi uma aqui. Então, em não aceitando essa pacificação do reformado em testes qualitativos, aí Vossa Excelência vão precisar se socorrer da casuística. E aí vamos para a casuística. As
gente está tratando aqui de um dolo de ímpeto. Excelências, o relatório traz esse termo, que o agente, por dolo de ímpeto, ceifou a vida da vítima. A denúncia traz exatamente a mesma coisa. Não há duas versões, aquilo que a gente diz do júri, uma possibilidade e outra possibilidade. Não. Em relação ao dolo de ímpeto, é uma questão incontroversa. E aí percebam, o dolo de ímpeto é a subespécie volitiva em que não há lapso temporal entre a cogitação e a execução do ilícito. O que eu estou querendo dizer, excelência? Não tem tempo de emboscar, não tem o elemento insidioso, não há o elemento subreptício. E aí percebam que isso é fruto de clássica e elementar hermenêutica. Se nós formos ao inciso 4, do artigo 121, a gente vai encontrar lá um subtítulo penal de natureza exemplificativa. Aí agora me diga, os exemplos que tem lá, caso nós vamos nos socorrer, caso aqui, no caso penal de Batuta, se nós nos socorrermos, Vossa Excelência, no caso de transição de jurisdição, se socorrerem de algum elemento que não seja análogo àqueles exemplificados no subtipo, estarão ou não vós a subverter? Estarão ou não vós a demonstrar que essa exemplificação ela não faz sentido, ela é ociosa. Qual o sentido de se exemplificar? Traição, emboscada e depois se fazer analogia para pior, utilizando de outra circunstância. Então, excelências, a casuística é absolutamente clara. Eu nunca fiz isso em nenhum dos mais de 100 tribunais do júri que atuei. Denegrir a vítima, para mim, isso é uma torpeza. Para salvaguardar a liberdade do réu, denegrir a vítima, nada justifica. Vital Maria tem que ser condenado, mas ele tem que ser condenado a uma pena justa, dentro do processo penal democrático. Punir, garantir, punindo. Mais uma vez, o socorro que eu falei. Então, o que é que a defesa veio aqui aquilatar? O defendente, o recorrente de Maria, vinha sendo ameaçado pela vítima. Quem é a vítima? Um agiota truculento. Isso está dito por todas as testemunhas. Igualmente, eu só trago ao plano da cognição de Vossa Excelência aquilo que é incontroverso. Porque se tem dúvida, a dúvida será dirimida pelo júri. Então, a qualificadora é manifestadamente improcedente, aí vão Vossa Excelência usar mais uma vez o argumento do princípio. Não, eu não vou tirar a qualificadora porque a qualificadora pede ao júri, ela não é manifestadamente improcedente. Por que ela não é manifestadamente improcedente? O ímpeto não combina cogitação, espaço temporal, realização da conduta. Então, o agiota truculento, ele ameaçava o Vital. Ameaçava. Ele dizia que vou lhe pegar, vou matar seu filho. Isso está dito pelas testemunhas. Como é que ele não poderia esperar, excelências, que houvesse alguma reação? É absolutamente, manifestadamente improcedente. É o caso da ressalva. E aí, por último, eu vou me socorrer aqui da ministra Carmen Lúcia, e no iame do HCM 22 diz o seguinte, do STF. A cognição de pronúncia, a ocorrência ou não das qualificadoras, deverá ser demonstrado e exteriorizado com a exposição de elementos concretos contidos nos autos. E aí vamos lá, para a concretude do elemento. Já falei do reformado em teste sob o ponto de vista qualitativo, que Vossa Excelência não pode suplementar, agregar, exceção. E agora eu vou falar, se Vossa Excelência superarem esse entendimento, perfeito, professor. Se Vossa Excelência superarem esse entendimento do reformado em teste qualitativo, vão ter que buscar na casuística o conserto dessa decisão, o arranjo, o rearranjo antidemocrático. Para fazer esse rearranjo antidemocrático, a Procuradoria de Justiça Estadual se socorreu da seguinte ilação, perceba. Ela disse que ele não poderia esperar o ataque porque ele compareceu ao vácuo de costume para fazer as cobranças. Então perceba, o fato, a concretude é ele ter comparecido ao VAR. A conclusão que o Ministério Público faz de que ele ter comparecido ao VAR é o suficiente para não esperar o resultado, para ver o elemento insidioso. Isto é ilação, isto está fora do elemento concreto. Então, por essas razões, perdão por ter tomado todo o tempo da sustentação, não sei da